Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Então, me perdoem. Boa noite novamente, né? A vocês que estão aqui presencialmente na nossa casa e vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, um recadinho inicial muito importante. Em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligados, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor tem uma reunião a todas as quartas-feiras, que é o Encontro Amigo. É uma reunião para quem perdeu entes queridos, pessoas enlutadas. Então, se você perdeu um ente querido, ou tem algum conhecido que perdeu um ente querido, é só entrar em contato aqui com a nossa livraria, que aí eles passam o ID, porque é uma reunião digital, à noite, às 20 horas, né, e eles passam a senha. Se você quiser vir presencialmente, aí é às quartas-feiras à tarde, das 14 às 15 horas. Então, temos duas oportunidades. Presencialmente, às quartas-feiras, das 14 às 15, ou via plataforma Zoom, às 20 horas. E aí a senha e o ID, o ID e a senha, entre em contato com a nossa livraria, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor também começa agora em fevereiro o curso Principiante Espírita.
Ele é um curso dinâmico que ensina espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. Esse é um curso completo, de 4 anos. Né? 4 anos! Gente, passa muito rápido. Porque ele vai desde o comecinho, como surgiu o espiritismo, e ele vai passando por todas as fases, até o último ano, que é onde toda a parte do desenvolvimento mediúnico, conhecimentos da mediunidade, ou seja, é muito interessante porque ele nos passa ciência, filosofia de vida, uma nova forma de enxergar a vida, de encarar a vida, e a religião. Então é muito legal. Mas, se você falar, nós terá aos sábados, às terças-feiras, às quartas-feiras e às quintas. Aí o horário é ir lá na nossa livraria. Alô? Acho que melhorou? O horário, todos os horários, indo lá na livraria, eles passam os dias certinhos e todos os horários. Se você está em casa, é só ligar na nossa livraria. 2296-8080. E para quem não quer fazer esse curso completo, quer ter uma primeira, fala, olha, deixa eu conhecer primeiro, ter uma ideia do que é, nós temos o Ciclo Básico de Espiritismo, que é um curso básico de 4 meses, para a pessoa ter uma noção do que é a doutrina espírita. E aí, ela até pode depois, se quiser, opa, gostei, quero me aprofundar. E aí, faz o principiante espírita. É muito bom porque dá uma visão bem rápida, né, da doutrina, e eu sou suspeito porque me encantei demais com essa doutrina que mudou minha vida. Então, vale a pena a gente conhecer. E o ciclo básico, ele vai começar em março, aí é só em março, e terá cursos aos sábados e às terças-feiras. Também é só entrar em contato com a livraria e eles irão explicar os horários, tudo certinho. Hoje, quem vai fazer a palestra para nós, nosso querido Wagner, trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. E eu farei a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem, a prece inicial. Depois a minha amiga Raquel vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E a mensagem, caminho certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o dos teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repletos de desilusões. E assim, nesta paz, nesta serenidade, nos ligamos com a espiritualidade aqui presentes e rogamos aos nossos irmãos espirituais que coordenam esse trabalho, ao nosso Mestre Jesus, que envolva o nosso querido Wagner, para que ele possa passar para nós tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender a mensagem e colocá-la na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus.
Bonsoir. Alô? Tá. Bonsoir. Comment ça va? Só para a gente começar e fazer uma homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Ele que pôde compilar todos esses estudos do Espiritismo para nós, né? Então, uma saudação para nos lembrarmos dele. Na internet está bom, mas aqui está baixo. Isso. Eu sempre gosto de ser no início daqueles dias que eu venho conversar, né? Conversar com esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 7, item número 4, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E como que eu sou um pouquinho chato, eu gostei e vou mudar uma palavrinha aqui que eu acho que aí a gente acaba dando uma abrangência um pouco maior. Trocando a palavra espírita por ser humano. Ou seja, a partir que o ser humano busque sua transformação moral, com certeza ele terá um melhor caminho. E outra pergunta que eu sempre gosto de fazer no início das palestras, que é: qual o motivo que cada um de nós veio até aqui o Paz e Amor, seja presencialmente, ou seja através das nossas mídias digitais, aqueles que estão assistindo ao vivo ou aqueles que vão assistir posteriormente? Qual o motivo? A gente pode colocar vários itens de primeiro impulso, mas no final da história, o grande motivo é para sermos felizes. Porque a gente vai buscar a nossa felicidade, sempre, sempre, sempre. E, em alguns momentos, a gente precisa de auxílios. A gente precisa de alguma orientação, de alguma olhar diferente para nos auxiliar a buscarmos e a obtermos essa felicidade, que com certeza todos nós a teremos. Certeza absoluta. Mas, ok, qual é o caminho? Como que eu chego a essa felicidade? Mais uma vez eu vou ser invasivo. Vou dar-lhes uma sugestão. Que tal estudar, não só estudar, e colocar em prática a doutrina espírita? Ela, com certeza, tem muitas das respostas que na nossa atual situação nos auxiliam, nos vão mostrar qual é esse caminho. E, para isso, aqui está piscando, mas eu vou fazer por aqui. Eu vou apresentar para vocês um aperitivo, uma introduçãozinha. Aperitivo esse que vai ser servido por um garçom, que sou eu. Eu não sou o barman. E um garçom muito desastrado, por sinal, que tem uma dificuldade com líquidos fora do comum. Adoro derrubar líquidos. Muito facilmente derrubo líquidos e causo problemas por aí. E hoje esse garçom foi convidado, e eu gostaria de agradecer ao convite da equipe, para conversar com nós aqui sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual diz: não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação kardeciana. E
nesse ano de 2024, ele vai completar em abril 160 anos desde do seu primeiro lançamento, que teve todo o trabalho de preparação que Kardec fez, trabalhou para lançá-lo. E nesse evangelho, a gente vai pensar, é um evangelho específico para o Espiritismo? Não, ele não é um evangelho específico para o Espiritismo. É o mesmo evangélico que a gente vê por várias livrarias, vários templos sendo vendidos. O que existe, e mesmo dentro da doutrina espírita existem maneiras diferentes de você escrever. Então, por exemplo, dentro da doutrina espírita, se você pega um livro chamado Livro dos Espíritos, se ele for traduzido, por exemplo, para o José Herculano Pires, ele vai ter uma forma de escrita. Se ele for escrita lá por um tradutor da FEB, ele vai ter uma forma bem parecida, porém, algumas diferenças. E acontece a mesma coisa na Bíblia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalhou ele, colocando tudo que está dentro dele, dando uma prioridade aos aspectos morais e mudando a sequência que a gente normalmente lê na Bíblia para facilitar o quê? O nosso aprendizado. E esse aprendizado é para o quê? Para nos facilitar, para que a gente possa atingir essa felicidade, aquela felicidade inicial que eu falei. Então, esse roteiro do Evangelho é um roteiro seguro, tranquilo, para que a gente possa seguir o nosso caminho, para que a gente possa trabalhá-lo. Mas somente o Evangelho? Não. O Espiritismo nos recomenda que a gente estude a todo o Pentateuco, que é toda a obra de Kardec, os 5 livros, né? Estude, não só leia, como também algumas obras que vêm complementar, que vêm facilitar. Por que isso? Porque, às vezes, no nosso nível de entendimento, a maneira com que Kardec colocou pode nos ser difícil a compreensão. Então, a gente precisa entender isso daí. E tudo isso por quê? Porque essa figura, que é uma aspiral ascendente, ela vem representar exatamente o nosso caminho evolutivo, seja ele espiritual, seja ele material. A gente nasce lá naquele pontinho de baixo. Quando eu digo nasce, é o nosso Criador fazendo. Estou me usando aqui da imagem da Capela Sistina, né? Quando Deus criou Adão, né? Mas nessa figura, voltando à figura da aspiral, ela é muito importante para a gente compreender, para a gente passar a observar algumas coisas. Por exemplo, eu já acompanho essa figura há pelo menos 7, 8 anos. Porém, no último ano, num estudo, fazendo junto com alguns amigos que também estudam o Espiritismo, nos foi passado alguma coisa. Uma coisa diferente que até então eu não tinha visto. Que coisa diferente é essa? Observe que a aspiral, ela é ascendente. E uma linha é próxima da outra. O que significa isso? Com certeza, em nossas vidas, tem coisas que já aconteceram e a gente falhou, aconteceu de novo, a gente falhou, aconteceu de novo, a gente não falhou tanto assim, porque a gente foi aprendendo. Então, esses conhecimentos vão se passando, vão se repetindo. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa caminhar mais seguramente rumo ao nosso destino final. Estarmos preparados para seres felizes e estarmos preparados para os desígnios de Deus. Então, a gente, por essa figura, nós observamos todos esses elementos, além de outros elementos que têm
o nome do ponto de baixo, o nome do ponto de cima, o nome da reta que vai de cima a baixo. Existe todo um trabalho em cima dessa figura. Mas o mais importante é isso. É a nossa evolução, é o nosso caminhar. E ele é assim. Nós vamos crescendo e vamos crescendo. Então, o que a gente pode entender? Que isso nos dá uma tranquilidade, que faz parte do nosso processo. Isso é o que vai acontecer conosco. Não tenha dúvida. E nesse capítulo 1 do Não Vim Destruir a Lei, nós, antes de entrarmos propriamente no capítulo, vamos ver que aquilo que eu falei lá na espiral evolutiva, isso já acontecia conosco. Por quê? Existe um termo chamado a regra áurea, que incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e sua misericórdia. Ou seja, Cristo já tinha enviado algumas pessoas para nos auxiliar. Em todos os tempos isso aconteceu. Sempre aconteceu. Não é só agora ou só lá atrás em algum evento passado. Não. Observem 4 exemplos. Diziam os gregos: não façai ao próximo o que não desejais receber dele. Parece com alguma coisa que a gente já ouviu por aí? Gregos. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que que desejava para si. Egípcios. Depois, os hebreus, antes de Cristo: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. E o último exemplo, os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então vocês já observam que é tudo uma evolução. O que a gente chama dessa evolução? A gente está preparado? Não, nós não estamos preparados. Deus, quando criou cada um de nós, Ele já criou, já colocou dentro de nós, vamos falar assim, se a gente pode usar esse termo para facilitar a compreensão, tudo aquilo que nós precisamos até nós atingirmos a esfera crística. Porque todos nós, com certeza, atingiremos essa esfera crística. Quando? Não sabemos. Depende de quem, principalmente? De cada um. De si próprio para atingi-las. Então é por isso que eu digo, nós viemos aqui nos reabastecer, buscar a nossa felicidade, buscar esse conhecimento. E a gente sabe que num período de 20 minutos, 25 minutos, é muito difícil a gente querer passar tudo. Não dá, é impossível. E qual que é o objetivo? É exatamente esse. Servir um aperitivo. Servir um aperitivo para gerar a sua curiosidade, para gerar a sua vontade de mudar. Mas essa vontade de mudar, vou deixar lá para as crianças, né? Aqueles que estão chegando agora. Eu já tenho tantos anos, não preciso mais disso. Engano seu. Engano seu. Todos nós precisamos sempre. Se a gente não teve determinados conhecimentos que hoje a gente está tendo acesso, é porque a gente precisava antes obter alguns conhecimentos prévios. Ou seja, um médico não pode ser um médico se ele não passar pelo pré-primário, pelo 1º grau, pelo 2º grau, pelos cursos universitários, pelos cursos de aprimoramento. Aí ele começa a ser um médico, quem sabe mais um super médico. Mas a gente precisa desse preparo. E esse preparo
aconteceu conosco, em toda a nossa história, em todos os aspectos, em todos os tempos. E o Espiritismo destaca 3 pontos principais para nos alertar, vamos colocar assim, para nos chamar a atenção, que é que ele se chama as revelações. Foi dado esse nome. E o que seriam revelações? Então eu peguei primeiro uma definição dada pelo Aurélio, né? Aurélio Buarque de Holanda. Entre os cristãos, ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem. Essa é a definição que o Aurélio montou. Porém, Kardec também deu a sua versão, com o mesmo sentido, porém com outras palavras, talvez para a gente mais abrangente, que diz: revelar vem do latim, da palavra revelare, cuja raiz, velum, véu, significa literalmente sair de sobre o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. É isso a nossa vida, é esse ponto. Então as revelações vão sempre acontecendo em nossa vida. E nós vamos falar de 3 dessas. A primeira revelação, Moisés. Moisés encarnou junto ao povo hebreu para dirigir ele para um conhecimento. O povo hebreu já tinha atingido um certo conhecimento do Deus único que poderia evoluir. E o guia, o mestre desse povo naquela época, hoje tem lá muitas coisas grafadas, é Moisés, onde ele, lá atrás, fez 2 tipos de leis. Preparou uma que ele chama lei divina, que são os 10 mandamentos, que ele recebeu ao subir no Monte Sinai, como a gente conhece da história, e foi grafado lá na pedra os 10 mandamentos. O outro é a lei humana. Essa lei humana, que é muito parecida com as nossas leis. Não pode isso, não pode aquilo, deve isso, deve aquilo. Oi? Obrigado. Deve isso, deve aquilo. Então, é tudo dentro dessa lei humana. Então, ele criou um roteiro. Só que o povo foi trabalhando, foi relaxando, né? E se passaram mais ou menos 1.200 anos, quando aí Jesus reencarnou aqui na Terra. Veio ele próprio trazer a mensagem, trazer um aprimoramento, uma evolução daquilo que Moisés falou, da parte moral. Ele não mudou nada. Ele simplesmente fez o quê? Olha, você já passou pelo 1º grau, agora você para o 2º grau, na sua escola que você está frequentando, você vai entender esses conceitos dessa forma. E Jesus veio trazer todo um cabedal de informação, todo um cabedal de conhecimento para o nosso caminhar. Então nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, para que a gente possa se preparar para receber esses conhecimentos, para agir sobre esses conhecimentos. Porém, nós passamos, depois de Jesus, historicamente, por vários eventos, por várias situações. Que situações essas que fizeram a gente perder o foco, perder um pouco o destino, o norte. E aí veio a terceira revelação, que é o Espiritismo. Observe que não é uma pessoa, é o Espiritismo. Aonde tudo aquilo que Jesus falou
foi relembrado, porém aprofundado. Por quê? Nós já estávamos evoluídos. E por que eu falo nós? Porque com certeza nós vivemos essas épocas. Nós passamos por esses processos. Nós vivemos a Idade Média. Nós, com certeza, podemos ter vibrado com algum daqueles espetáculos que hoje a gente entende como infelizes, que a gente estava naquele grau. Não é a gente se martirizar, não é a gente se chicotear, é entender que a gente passou por aquilo. Porém, se a gente passou, agora nós temos que ir para frente. Nós temos que melhorar. E como a gente vai melhorar? Kardec coloca dentro do Livro dos Espíritos algumas leis para facilitar o nosso entendimento. Lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, e assim vai até a justiça, amor e caridade, para que a gente possa estudar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aplicar em nosso dia a dia. Para que isso? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser feliz, para que aquele motivo que nos trouxe hoje da Casa de Paz e Amor, seja, como eu disse, presencialmente ou através das mídias digitais, a gente possa resolver. Eu não vou conseguir resolver, talvez nessa encarnação, o meu problema de diabetes. Mas eu estou aprendendo a trabalhar com ela. Estou aprendendo a conviver com ela. Estou aprendendo a me cuidar e buscar alternativas para ela. Para quem sabe, na próxima, eu diminuir a quantidade de refrigerante que eu adoro. E aí, ter quem sabe, uma outra situação. Então a gente tem que aprender. E isso tudo a gente percebe nessas obras de Kardec, que é o estupim delas. E para a gente terminar, porque senão daqui a pouco vão abrir o alçapão que tem aqui embaixo. Essa semana, enquanto eu estudava o Livro dos Espíritos, eu vi uma frase que eu achei interessante compartilhar com vocês, que é a questão 479, aonde é um trecho do Livro dos Espíritos que Kardec está conversando sobre obsessão, tá legal? Mas eu consegui, para mim, me tocou a resposta que os Espíritos deram a Kardec nessa pergunta. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Então ele está pensando num ponto específico, obsessão. Só que os nossos amigos espirituais, eles são maravilhosos. E eles nos dão uma amplitude nas respostas que são fantásticas. Que diz o seguinte a resposta: Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Vamos agir? Vamos estudar? Vamos nos melhorar. Que todos tenham uma excelente noite e um excelente descanso. Até uma próxima oportunidade. Vamos agradecendo o Wagner por todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, que ele possa levar nossas melhores energias de amor com ele e para todos os seus familiares. Gratidão, Wagner. E agora, vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos. E de mãos dadas, unidos em um só pensamento,
um só coração. Vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, levando a esse planeta que nos acolhe paz, harmonia, cura de que está tanto necessitado, amor, luz, união. Que cada canto e recanto desse planeta receba todas essas energias. Vamos direcionando nossas energias agora a todos os hospitais. Que cada leito do hospital, cada doente que lá esteja, receba energias de cura nesse momento. Energias de fé, de esperança e a certeza de dias melhores. Vamos pedindo também por todos aqueles que trabalham nesses hospitais, não importa o cargo, que todos eles recebam energias de amor, de gratidão, de força para continuar este trabalho que ajuda tanto as pessoas. Vamos agora pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, roupas, calçados e palavras de conforto, de fé, de esperança. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em busca do emprego material, que essas pessoas possam conseguir o mais rápido possível esse seu trabalho, esse seu emprego, para continuar botando na mesa de seus familiares o alimento diário. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão no vício das drogas, do álcool, dos jogos, do sexo desregrado, que eles possam dar um basta nesses vícios, que eles possam falar para eles: não quero mais, quero vida nova, e tirem todos esses vícios de suas vidas que assolam tanto as famílias. Vamos pedindo agora licença para pedir pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e por nós, que nós possamos ter força, fé, esperança de caminharmos dia a dia, ultrapassando nossos desafios, auxiliando as pessoas, que nós possamos continuar nesse caminho do bem, do amor e da união. E onde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento lembrarmos ou estiver alguém necessitando de uma vibração, que essas nossas melhores vibrações cheguem a essas pessoas, a estes locais. E assim
depois de doarmos, vamos agora receber o nosso passe. O médium que se preparou neste momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Uma luz branca desce do alto e adentra no topo da nossa cabeça. Essa luz branca vai tomando todo o nosso cérebro, descendo pela nossa testa, limpando todas aquelas formas, pensamentos negativos, pensamentos de raiva, rancor, desamor. E vamos trazendo para a nossa mente pensamentos bons, pensamentos que nos fortaleçam. Essa luz desce agora no alto, na parte da nossa garganta. Que possamos cada vez mais proferir palavras de bem, de amor, de esperança, de auxílio ao próximo. Essa luz agora vai passando na altura do nosso coração e vai retirando do nosso coração todas as mágoas, todos aqueles sentimentos que nos entristecem, toda raiva, todo ódio, e vamos colocando dentro do nosso coração amor, amor e amor. Essa luz agora desce na altura do nosso abdômen e lá vão sendo realinhados, reorganizados, reequilibrados todos os nossos órgãos desta região: estômago, intestinos, pâncreas, fígado, baço, suprarrenais, rins. Essa luz agora desce pelas nossas pernas, vai passando pelos nossos pés, subindo novamente pela parte de trás das nossas pernas, chegando à nossa coluna, que será alinhada vértebra a vértebra. Essa luz continua subindo e fecha no topo da nossa cabeça. Iremos permanecer numa cúpula de proteção durante toda a semana até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento algum sentimento contrário à lei do amor nos atingir, lembremos desse momento do nosso passe para podermos nos reequilibrar novamente. Vamos pedindo agora pelas equipes especializadas na magnetização das nossas águas. Vamos adentrando, essas equipes vão adentrando nas matas fechadas, nos rios, nas florestas, e vão retirando de lá sementes, raízes, frutos, folhas, que serão levados de luz, paz e amor em Jesus.